Bom, pessoal, essa aula é para a gente compartilhar com vocês um pouco do como a gente estamos trabalhando na modelagem da rede assistencial de enfrentamento ao Covid-19 no âmbito da Diretoria de Atenção Especializada. Eu sou a Aline Costa, estou na Coordenação de Atenção Hospitalar, Diretoria de Atenção Especializada, que faz parte da Superintendência de Atenção Integral à Saúde do Estado da Bahia. Primeiramente, toda essa modelagem ela foi aprovada no Plano de Contingências Estadual da Bahia, de enfrentamento ao Covid. Esse plano está publicado na página da Secretaria Estadual, nesse link que vocês podem visualizar nesta página, né, Secretaria de Saúde, saude.ba.gov.br, temas da saúde /coronavírus, e ela tem esse layout quando você abre. E o plano de contingências, vocês podem ver, ele está na segunda linha, nessa tabela do meio, onde tem o plano de contingências, notas técnicas e boletins epidemiológicos atualizados diariamente. Vale ressaltar que esse plano foi aprovado pela Resolução CIB, número 029, na Comissão Intergestoras Bipartides, de 27 de março de 2020 e foi publicado no Diário Oficial Estadual. Então, no eixo do plano, o plano é composto por vários eixos e tem o eixo que a gente tem sido chamado de atenção especializada, onde a gente apresenta a modelagem da rede assistencial. A fins de organização, a gente trabalha com a tipologia de unidades, a classificação de risco. Eu vou apresentar para vocês como que a gente calcula a estimativa de necessidade de leitos exclusivos para o Covid-19, o fluxo que a gente pensou, tem pensado e tem trabalhado e operacionalizado para essa rede assistencial, a distribuição macro-regional das unidades, o monitoramento da estruturação desses leitos, dessas unidades que a gente está trabalhando enquanto rede de atenção especializada, o monitoramento do funcionamento dessas unidades e a taxa de ocupação hospitalar, notas técnicas que a gente publicou no âmbito da Diretoria de Atenção Especializada junto ao COI, que é o Comitê de Operações Especiais da Secretaria Estadual de Saúde, e as referências que a gente está utilizando. Na tipologia de unidades, o que é que a gente apresenta? Foram trabalhados 4 tipos de unidade. A primeira delas é o pronto atendimento exclusivo COVID, que são unidades pré-hospitalares ou hospitalares de média complexidade, de abrangência loco-regional, com acesso por demanda espontânea para atendimento exclusivo aos sintomáticos respiratórios. Essas unidades, elas devem acolher, classificar risco, identificar conduta clínica, se necessário, estabilizar e pedir vaga na Central Estadual de Regulação, caso necessite internar a partir da classificação de risco amarelo e vermelho. Uma outra tipologia que a gente está chamando, que a gente identificou e está organizando com essa nomenclatura, são as unidades de referência. Quem são essas unidades? São unidades hospitalares, especializadas. Elas têm média e alta complexidade para a internação dos casos Covid-19, classificados como amarelo e vermelho, dispondo de leitos clínicos e de leitos de terapia intensiva, adultos e ou pediátricos, com acesso totalmente regulado pela Central Estadual de Regulação. Entendendo a gravidade clínica do paciente Covid, essas unidades elas têm que dispor de terapia renal substitutiva, de tomografia computadorizada, uma série de procedimentos de alta complexidade para que a gente possa garantir o tratamento completo do usuário nessas unidades. Uma outra tipologia são as unidades de retaguarda COVID. Essas são unidades hospitalares públicas ou privadas, contratadas pelas secretarias municipais ou pela Secretaria Estadual de Saúde, inclusive alguns hospitais de pequeno porte, ou ainda os chamados hospitais de campanha, que são as estruturas temporárias para a retaguarda, as unidades de referência, que elas vão servir tanto de retaguarda para deshospitalizar e para girar o leito das unidades de referência quando o paciente estiver estabilizado
e poder ser encaminhado para essa unidade que tem menor complexidade, quanto, né, respeitando então a ideia e toda a literatura do cuidado progressivo do paciente, ou pacientes contrarreferenciados pela Central Estadual de Regulação que estão nos PAs Covid ou nas estruturas, né, de hospitais de pequeno porte que precisem de uma complexidade maior de intervenção. Então, são unidades intermediárias que receberão pacientes tanto de unidades menos complexas para uma melhor atenção, quanto unidades de maior complexidade, as nossas unidades de referência, para o cuidado progressivo do paciente. Nesse caso, os pacientes que estão lá são os pacientes classificados apenas como amarelo. Como é que a gente tem trabalhado a classificação de risco? Junto à comissão de especialistas das infectologias, a gente permanece com a classificação de risco da síndrome respiratória aguda grave, onde lá no protocolo, já publicado desde 2015, eles classificam verde, amarelo e vermelho, entendendo o quadro clínico e conduta. Pensando sempre que no quadro clínico, nos casos amarelos, a gente tem que olhar, e nos casos verdes, sempre duas outras dimensões. Primeiro, sinais de piora do estado clínico e fatores de risco. Então, aqui a gente tem trabalhado na mesma classificação da síndrome respiratória aguda grave e não mudou o protocolo. Esse protocolo pode ser revisto, mas até a data de hoje, ele é essa classificação que está vigente. Então, a ideia é que a gente possa, nos serviços, né, que todo município, enquanto está lá no plano de contingências, que todo município estruture um ponto de atenção exclusivo para atendimento dos sintomáticos respiratórios. Esse ponto de atenção pode chamar PA Covid, ou pode ser onde tem UPA, ser organizado na unidade de pronto atendimento, onde tem um outro pronto atendimento, ele pode ser organizado, onde tem municípios que têm feito uma unidade básica de saúde com um atendimento diferencial mais prolongado. Então, essa estrutura inicial que vai receber demanda espontânea para acolher, classificar risco e dar seguimento na conduta clínica, ela deve ser municipal e de discussão do próprio município e na região. Não dá para a Secretaria de Estado, a gente aqui, determinar qual será a unidade específica. E aí a gente segue, então, na estruturação dos leitos para as unidades de referência e para as unidades de retaguarda. Toda semanalmente a gente tem feito atualização das evidências científicas e dos estudos que são publicados para cálculo da estimativa de necessidade de leitos. Atualmente, nós estamos trabalhando com 3 estudos principais que eles propõem, né, aplicar um modelo matemático para cálculo da necessidade de leitos de enfrentamento à Covid. Quais são esses estudos que a gente tem trabalhado e eles têm se adequado mais à realidade, com customizações, à realidade brasileira e à realidade baiana? Primeiro, é um estudo do Instituto de Saúde Pública, né, o IESP, os estudos propostos pelo Imperial College, do Grupo de Londres, e o do NESCOM, né, que é o Grupo de Educação em Saúde Coletiva, junto com a Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse último também foi o grupo que propôs a revisão no Ministério da Saúde da portaria de atenção hospitalar para a necessidade de serviços assistenciais em saúde especializados. Então, considerando esses estudos, eles consideram variáveis diferentes. Nós temos trabalhado com 18 variáveis. Dentre elas, quais são as principais? Primeiro, a gente tem hoje a projeção de 1% da população infectada. Pelo desafio que a gente tem de dificuldade de teste, mais ou menos hoje a gente tem 0,7% da população testada, confirmada e não confirmadas, da população baiana total. Então, nós estamos trabalhando com essa estimativa de 1% da população. O crescimento médio diário que a gente tem acompanhado nos últimos 30 dias, com ressalvas de dias mais e dia menos, é de 7% ao dia de novos casos de infecção. Então, essa é outra variável.
A necessidade de internação. Temos visto que, assim como apontam os estudos, dos casos positivados, cerca de 15% necessitam dos casos confirmados de internação, sendo que desses 15%, em outros países, 10% precisavam de leitos clínicos e 5% de UTI. No Brasil e na Bahia não está diferente, nós temos visto que a necessidade de leito de UTI e de leito clínico estão muito próximas. Então, nós estamos trabalhando com 8% em leito clínico e 7% em leito de UTI. Outra variável importantíssima para a atenção hospitalar e que a gente tem acompanhado é o tempo médio de permanência. E aí a gente tem utilizado alguns estudos, dentre esses estudos mais customizados, mas o padrão OMS não tem sido diferente. 7 dias em UTI e 14 dias em leitos clínicos. E por fim, o percentual de incidência macro-regional que a gente tem atualizado semanalmente. Se a gente fizesse a estimativa de leitos para a Bahia inteira, daria um número diferente do que vocês estão vendo aqui quando a gente customiza por macro-região. Nesse sentido, nós temos uma necessidade total hoje. A semana que vem esse número pode mudar, mas pelos dados do comportamento hoje, e esses estudos dependem muito do comportamento da população, das medidas de distanciamento, do cuidado, dos cuidados básicos, da disponibilidade de equipamentos. Na data de hoje, a gente tem a estimativa de 4.125 leitos necessários para atenção ao Covid, sendo desses 2.455 leitos clínicos, 1.670 leitos de UTI. Qual é o fluxo que a gente pensou para esses usuários na rede de atenção especializada ao Covid? Então, os PAs Covid, as UPAs, as unidades básicas, a estrutura inicial que o município organizar ou que a região organizar, ela vai atender demanda espontânea, acolher e classificar risco e, se classificado em verde, vai ser organizado como quadro leve, ele vai ficar em monitoramento. Classificou em amarelo, ela vai estabilizar e vai pedir, no quadro moderado, vai avaliar e encaminhar sob Central Estadual de Regulação para uma unidade de retaguarda ou de referência, a depender dos critérios que se apresentarem. Classificou em vermelho, ela vai pedir exatamente, aqui como fluxo, uma regulação para as unidades de referência. Então, classificação em vermelho, a solicitação da regulação vai ser direto para uma unidade de referência. Em amarelo, vai precisar avaliar a conduta clínica do caso e pode encaminhar tanto para a unidade de referência como de retaguarda. Uma coisa importante nesse fluxo que eu não falei ainda são as unidades de retaguarda não Covid. Essas são unidades, uma tipologia aprovada no plano e são as unidades que são referência para outras clínicas, deshospitalização nas unidades de referência, para outras unidades de retaguarda não Covid de outras clínicas. Por exemplo, o Hospital Couto Maia em Salvador, hoje ele é uma unidade estadual de referência para o Estado, exclusivo ao atendimento Covid. Ele precisou reorganizar os pacientes deles que estavam internados lá para o Hospital Otávio Mangabeira, que é uma unidade de retaguarda não Covid com UTI, das outras clínicas, das outras infectologias. Então, a gente tem algumas unidades que estão servindo aqui em Salvador, em alguns municípios, de retaguarda não Covid para dar celeridade e dar maior amplitude de abrangência e de atenção nas unidades de referência. Mas o foco aqui, o grande foco que a gente vai precisar de muitos esforços locais é nesse processo de organização de uma unidade exclusiva municipal ou regional para atendimento da demanda espontânea, avaliação, classificação de risco, conduta clínica e, se necessário, necessidade de internação, se necessário, pedido de regulação. Esse é o pedido que a gente tem feito, o esforço para vocês, porque não tem como nós aqui da Secretaria de Saúde do Estado definir. Esse é um esforço municipal e regional.
podemos apoiar nesse processo, mas é preciso que os locais se organizem. Nesse sentido, gente, eu trouxe para vocês a distribuição dos pronto atendimento Covid, que são as unidades que foram apoiadas pelo CESAB para a organização e estruturação, né, de seus pontos de atenção para demanda espontânea, atendimento regional da demanda espontânea. Essas unidades, algumas vocês vão ver que estão nomeadas como UPAs, eram unidades de pronto atendimento que não estavam ainda em funcionamento e por isso que elas foram reorganizadas para ser pronto atendimento exclusivo Covid, ou alguns municípios que organizaram estruturas para funcionamento exclusivo de demanda assintomático respiratório. Vocês vão ver que tem aqui, tipologia, tem hospitais gerais que organizaram fluxo separado, espaço exclusivo para atendimento do Covid, e tem também algumas unidades que foram montadas de acordo com a característica do município. A ideia é que a gente tenha esses esses pronto atendimentos distribuídos em regiões de saúde, né? Aqui eles estão também organizados por macro-regiões e vocês vão ver que na região sul hoje, que é a nossa maior, a leste é a primeira em número de incidência de casos e a segunda região, macro-região é a sul, é a região hoje que abarca mais pronto atendimentos estruturados com apoio estadual, para que a gente possa, de fato, ter uma avaliação, uma classificação de risco e uma conduta, né, de segurar e que não misture o usuário sintomático respiratório com as outras clínicas. Então, esses PAs também eles mudam semanalmente, vocês não estão vendo que o amarelo são os que estão em funcionamento até 25 de maio, me perdoe, até segunda-feira. Esse dado foi atualizado ontem. E os que estão tarjados em rosa são os que estão em estruturação. Já nas unidades de referência são os hospitais. Os hospitais, eles são hospitais que já eram existentes ou hospitais que estão sendo montados. As estruturas que eu falei para vocês, que são denominadas hospitais de campanha ou hospitais referência para o Covid. Na macro-região leste, é onde a gente já tinha maior densidade de leitos de UTI, lembrando que essas unidades de referência, todas têm que ter leito de UTI e atender média e alta complexidade, com todas as necessidades que precisa, como eu já disse, de exames complementares, de avaliações complementares. E aí vocês vão ver no quadro aqui o quantitativo por unidade de leitos que estão ativos, né, por tipologia de leito e de leitos que estão em estruturação. Esses leitos que estão em estruturação, alguns lugares como a Fonte Nova, vocês podem olhar aqui, ó, Hospital de Campanha Covid-19 Fonte Nova. Ele já está com a estrutura pronta. O que ele está necessitando, o que ele aguarda são os equipamentos para iniciar funcionamento. Aqui são hospitais organizados pelo Estado, pelas secretarias municipais, e eles estão também distribuídos, então, por macro-região, região de saúde, município, né, para que a gente possa ter, de fato, uma rede que abarque todos esses pontos de atenção. Qual é o nosso desafio? Regiões de saúde que já não tinham leitos de UTI, é muito difícil a gente conseguir estruturar novos leitos em tempo hábil. Nesse sentido, a gente não tem somado esforços junto aos municípios para estruturar leitos, mas vocês vão ver que ainda existem no âmbito da Bahia regiões de saúde que não terão unidades de referência. Por isso a necessidade, novamente, de estruturar um ponto de atenção exclusivo para acolher, classificar risco, conduta clínica e, se necessário, pedir vaga via leito, né, internação via Central Estadual de Regulação. Então, eu vou falar isso várias vezes, porque essa é a grande necessidade da gente organizar esse primeiro ponto de atenção. Aqui, vocês vão ver que tem regiões que tem leitos de UTI já, quase a gente tem aqui nas regiões citadas, quase todas já tem algum tipo de leito ativo, mas a gente tem uma grande quantidade de leitos ainda em estruturação. Lembrando que desses leitos a gente tem
exclusivos, né, para pediatria. A gente tem o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana. Em Salvador, quando eu mostrei aqui para vocês, a gente tem o Hospital Martagão Gesteira, também tem leitos exclusivos para a pediatria. Para gestante, a gente tem organizado na maternidade de referência José Maria de Magalhães Neto, leitos de UTI materna exclusivos para a gestante, leitos de UTI materna também no EC, né, que é o Hospital Estadual da Criança, mas que desde 2017 abriu maternidade, então lá tem organizado leitos de UTI materna exclusivo para a gestante ou puérpera que necessitar. E no âmbito, né, em Itabuna, outros leitos de pediatria, a gente tem buscado organizar os leitos de acordo com as características regionais, né, sempre em pactuação com o COSEMS. E aí, então essas foram as unidades de referência. As unidades de retaguarda COVID hoje, que a gente tem identificadas, que são aquelas de menor complexidade, a gente tem aqui na Macro Leste e na Macro Nordeste, sendo que na Macro Leste tem o Hospital Costa dos Coqueiros, o Hospital Santa Clara, o Centro Intermediário COVID Municipal de Camaçari e o Hospital Agnus Dei em Catu, tentando aí suprir uma necessidade de leitos na região Nordeste. Os leitos não Covid, a gente ainda está em organização, mas a gente conseguiu organizar primeiro na Macro Leste, que são o Hospital Especializado Otávio Mangabeira, como eu já coloquei para vocês, que ele, sobretudo, ele recebeu os pacientes do Ernesto Simões Filhos e do ICOM. Temos o hospital que a gente tem chamado de campanha do Fazendão, que também recebeu pacientes de outros hospitais, a estruturação de leitos clínicos no Hospital Roberto Santos e o Hospital Nossa Senhora da Pompeia de Cruz das Almas, que também se colocou à disposição para ser retaguarda não Covid. Um outro ponto de atenção, que ele não é exclusivo Covid, mas que é importante a gente colocar aqui, são as UPAs 24 horas. Porque tanto no município de Salvador quanto no interior do estado, várias estratégias das secretarias municipais estão voltadas para a organização desse ponto de atenção como atendimento COVID. Então, vocês vão ver nesse quadro, por exemplo, que não tem aqui a UPA de Barreiras. Por quê? Porque a UPA de Barreiras, na discussão com o município, ela foi designada para atender todas as outras clínicas e o PA COVID estruturado lá para atender os sintomáticos respiratórios. Assim como em Irecê, alguns lugares, né, de Salvador, alguns lugares que vocês vão ver que não tem UPA, que tem UPA, mas que não estão nesse quadro, porque as UPAs estão voltadas às outras clínicas. E esses lugares têm PA COVID que são organizados lá naquela primeira lâmina. Um outro ponto que é importante a gente colocar nessa agenda é o monitoramento. Como é que a gente tem feito o monitoramento da rede Covid-19? A gente tem um centro de operações especiais, né, estadual, que diariamente produz boletins epidemiológicos e publica. Os leitos, né, toda a parte da rede de hospitais de referência e de retaguarda COVID, a gente tem segundas, quartas e sextas-feiras, reuniões da Comissão Intergestora Bipartite da Bahia, né, Estado e COSEMS, que aprova a estruturação desses leitos, o planejamento de novos leitos, a estruturação e o quantitativo de leitos ativos, com resolução publicada no dia posterior, enviada ao Departamento de Urgência e Emergência, de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência do Ministério da Saúde. Foi uma exigência do Ministério que esse anexo da Resolução 029, que mostra o desenho da rede com os hospitais efetivos para o Covid, ele seja atualizado a cada 2 dias, dia sim, dia não, né, sempre às segundas, quartas e sextas. A taxa de ocupação hospitalar, então a gente acaba monitorando toda a rede, né, a construção, a estruturação e a ativação desses leitos, mas também, e aí a gente publica tanto na resolução CIB, quanto os demais pontos de atenção, PA COVID e retaguarda não COVID, né, que a gente tem chamado de tipologias da rede de COVID, são publicados aqui no link do site da Secretaria.
é o mesmo link que está o plano de contingências. Então lá vocês vão olhar essas planilhas que eu mostrei para vocês, essas todas atualizadas diariamente, com quantitativo de leitos planejados e ativos, né, onde eles são atualizados diariamente. Então, essa daqui é um recorte do dia 25. Se vocês forem no endereço de hoje, já vai estar diferente. Então, é muito importante para quem acompanha a atenção hospitalar e essa organização, tanto em âmbito regional quanto em âmbito municipal, que possa salvar esse link da secretaria e que todo dia possa olhar, porque a gente tem mudanças diárias. Um outro monitoramento que a gente tem trabalhado é a taxa de ocupação hospitalar. As áreas técnicas da SAIS e da SUREGS têm atualizado diariamente o quadro de leitos ativos, exclusivo Covid, e pacientes que ocupam. Então, quando vocês veem na imprensa aquele dado, a gente tem monitorado hospital a hospital, por tipo de leito, por tipo de clínica, né, adulto e pediátrico, por macro-região. Então, essa planilha ela é atualizada diariamente, sempre às 14 horas é encaminhada, né, para o grupo gestor, e os hospitais encaminham tanto para a SUREGS quanto para as áreas técnicas da SAIS até o meio-dia o dado do censo hospitalar dos leitos Covid clínicos e de UTI. Além disso, gente, a gente tem feito, né, no âmbito da coordenação de rede de atenção especializada, monitoramento das clínicas de diálise e de UNACOM para acompanhamento de casos suspeitos e positivos. Então, tem sido feito contatos diários com essas clínicas, entendendo que o paciente, né, com problemas renais crônicos e o paciente com questões oncológicas são pacientes focos e alvos de uma atenção especial. Nota técnica sobre a rede de tipologias e acompanhamento tanto da estruturação de leitos quanto da ativação das internações. Uma nota técnica síntese semanal, né, para a gente avaliar a curva de crescimento, a curva das internações, a complexidade dessas internações, qual a taxa de incidência por macro-região. Então, são dados que vão nos dizer daquela estimativa de leitos que eu falei inicialmente, que a gente precisa o tempo todo estar atualizando, porque a realidade é dinâmica e a gente tem muito pouco referência técnica e bibliográfica ainda sobre essa organização hospitalar por conta do tempo da pandemia. A gente tem aí 5 meses, né, de estudos que estão sendo realizados tanto no âmbito da conduta clínica quanto do âmbito da gestão. E por fim, eu vou mostrar para vocês as notas técnicas que são da atenção especializadas, que a gente tem atualizado conforme novas literaturas, novas normativas do Ministério, da Anvisa, né, de todas as resoluções que a gente tem trabalhado. Para vocês olharem todas aquelas unidades que eu mostrei, a gente tem acompanhado uma distribuição aqui na Bahia. Então, vocês vão olhar o mapa, como é que elas estão distribuídas, as unidades de referência, as unidades de retaguarda. Esse aqui não é um mapa, uma foto do dia 25. Essa é uma foto ainda do início do mês. É uma página que está sendo atualizada, que vai para a página inicial da CESAB. E nós estamos aguardando homologação do sistema no site. Então, na próxima semana, vocês vão ver já que esses municípios pintados e esses pontinhos com os pontos de atenção, eles já vão estar maiores do que estão apresentados aqui. Para exemplificar o monitoramento que eu falei para você, que são na CIB segunda, quarta e sexta. Hoje a gente tem planejado 1.691 leitos clínicos para estruturar e a gente já tem ativos 950, ou seja, nós já conseguimos alcançar 56% de estruturação dos leitos planejados. Nos leitos de UTI, pelos desafios de equipamentos, a gente tem planejado hoje 1.457 e a gente tem efetivo 620, que dá 43%. Temos leitos já prontos, aguardando, como é sabido de vocês pela imprensa, pela própria fala institucional do nosso secretário, da dificuldade que nós estamos tendo com os equipamentos respiradores e outros equipamentos necessários para a estruturação desses leitos.
mas é só para colocar para vocês que do cálculo de necessidade de leitos que a gente tem feito nos estudos, pelo que a CESAB já planejou, a gente já chegou a 80% dos leitos necessários para atenção ao Covid. Então, nós temos esse crescimento nos últimos 30 dias, foi muito maior, porque se eu falasse com vocês há um mês atrás, esses leitos planejados representavam 40% da necessidade. Hoje a gente já está em torno de 80%, quase 80%, 77%, para ser mais fidedigna, da necessidade de leitos. Então é um esforço muito grande da Secretaria de Saúde do Estado, junto com as secretarias municipais, para a estruturação desses leitos. Taxa de ocupação, como é que a gente vê? Por que é importante a gente olhar por macro-região? Porque a gente compara a incidência, a disponibilidade de leito e a ocupação desse leito. Então aqui, por leitos clínicos e de UTI, quais são os nossos alertas? Hoje a gente tem, na segunda-feira a gente tinha como alerta a macro-região leste, a macro-região centro-norte, a sul e a extremo-sul. Isso nos dá pista de que, uma vez chegando novos equipamentos ou algumas unidades se disponibilizando a serem contratadas, onde é prioridade a estruturação de novas unidades. Então, isso aqui, para além do acompanhamento clínico, nos apresenta a possibilidade de planejar e de estruturar, ativar novos leitos com maior fidedignidade da necessidade. Então, a gente está aqui com leitos ocupados, a gente não tinha no dia 25 nenhum paciente clínico na macro-região oeste, então por isso que está vazio, mas a gente tem acompanhado isso diariamente. E aí, por fim, a habilitação dos leitos. Dos 1.457 leitos planejados, dos 620 ativos, a gente tem habilitados, nas portarias de abril e maio, pelo Ministério da Saúde, 142. Então, isso representa só 23% dos leitos habilitados. Então, a gente tem também um grande esforço, junto ao Ministério da Saúde, de habilitar novos leitos, porque esse é um recurso fundamental para a sustentabilidade das ações em saúde. Fechando, indo para a parte final da nossa apresentação, a ideia de colocar para vocês aqui, listar quais são as notas técnicas que estão disponíveis lá na página da Secretaria Estadual, no plano na página do coronavírus, que são referentes à atenção especializada. Então, a gente tem trabalhado nessa nota técnica sobre a estruturação e ocupação dos leitos, a contribuição na nota técnica junto à Diretoria de Gestão do Cuidado para atenção obstétrica, neonatal e pediátrica. Então, a gente trabalhou junto com eles, a Secretaria tem feito um grande esforço desse olhar para essa mulher e para essa criança recém-nascida e para essa criança que tem sido acometida pelo Covid. A gente ainda tem um conforto no número de leitos de pediatria, tanto clínicos e UTI exclusivo Covid, a taxa de ocupação deles ainda é pequena, mas temos acompanhado e tentado não medir esforços para que essa atenção específica seja feita, e precisamos muito das regiões para que isso se efetive. Precisamos de apoio dos municípios, das regiões, dos núcleos de saúde, das equipes, para que elas apreendam os fluxos e as normativas técnicas para que essa gestante, essas crianças sejam de fato atendidas corretamente e sejam encaminhadas apenas quando necessário, para evitar a distância e a contaminação desnecessária na questão do fluxo. Fizemos uma nota técnica junto com o pessoal do Centro de Referência para Epidermólise Bolhosa, que é uma doença rara, que a gente tem um alto índice na macro-região sudoeste, na Bahia, e a gente acompanha junto com o Ministério Público mensalmente essa pauta. Então, essa foi uma nota técnica específica para esses pacientes, no cuidado ao paciente com epidermólise bolhosa. Encaminhamos para os hospitais, hospitais de pequeno porte, hospitais de médio porte, hospitais maiores, uma nota técnica com subsídios para elaboração de planos de contingências locais,
atentando para a classificação de risco, para os fluxos, para não ter fluxo cruzado, que a gente possa ter uma organização do processo separado, né, do trabalho separado, para evitar contaminações e ter cuidado mesmo com os trabalhadores e com os gestores e com os usuários. Teve uma outra nota técnica que está publicada no site, que são as orientações do serviço das redes de urgências, UPAs e SAMUs, sobre o atendimento dos casos suspeitos e os usos dos equipamentos de proteção individual, orientação aos serviços, né, de assistência aos casos em pacientes, né, então, assim como a gente acompanha, também fez nota técnica para os serviços que atendem os pacientes com doença renal crônica, para os pacientes com doenças oncológicas e uma nota técnica para o cuidado dos pacientes com glaucoma no contexto da pandemia. Então, tem as notas técnicas que são de estruturação, de processo de trabalho, e tem as notas técnicas que são de condutas clínicas, né, que a gente tem buscado fazer aí uma organização conjunta no âmbito da Diretoria de Atenção Especializada. As referências que a gente está trabalhando estão aqui, né, os modelos matemáticos que eu citei para vocês, a rede assistencial, aquele link que eu disse que vocês precisam colocar aí e acessarem todos os dias, e as resoluções CIBS que são publicadas, né, sempre no dia seguinte da sua aprovação. Então, a sua aprovação são as segundas, quartas e sextas. Na publicação sai no Diário Oficial às terças, quintas e sábados. Por fim, gente, no contexto dessa pandemia, que é novo para todo mundo, que é um desafio no âmbito da gestão nível central, das gestões locais, né, para as pessoas que estão na frente, né, do trabalho direto com o usuário, mas também para todos nós enquanto sociedade, eu deixo um convite. E faço para vocês repensarem, para vocês pensarem e se colocarem nesse processo. O Inferno dos Vivos, e aí eu busco em Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis, onde ele diz: o Inferno dos Vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno do qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até deixar o ponto de percebê-lo. Não faz mais sentido, não é inferno. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e apostar e preservar. Com isso, eu peço a vocês, né, que a gente se junte, que a gente tome todos os cuidados que são necessários de acordo com o que está sendo preconizado e que a gente, de fato, construa um novo modo de olhar para a saúde, de olhar para a sociedade e que as unidades de saúde possam, de fato, acolher, organizar, tratar quando necessário, sempre pensando que a produção é a produção da vida. Não é só a gente eliminar o vírus e cuidar desse paciente na conduta clínica, mas como que a gente produz vida em meio a tanta diversidade. Muito obrigada. Os e-mails estão à disposição, os telefones também. No âmbito da DAI, estamos sempre à disposição para municípios, referências técnicas de núcleo e contando com vocês. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Importante estarmos juntos nesse processo, juntos de outras formas, né, estabelecendo novos modos de agir num cenário tão complexo como esse que estamos vivendo. Agradecer e parabenizar a passada de bola aí da DAI, de modo que a gente possa continuar construindo esse processo de articulação, essa rede que a gente propõe a construção e se dar no cotidiano, se dar no fazer em ato. É esse exercício que a gente tem construído dia a dia. Agradecer em especial à Escola de Saúde Pública da Bahia, na pessoa de Marília, onde a gente tem feito um esforço importante de aglutinação dos saberes e aglutinação dos fazeres, de modo à reorientação dos processos, a discutir a rede de atenção à saúde e a implementar
num contexto tão delicado, tão desafiador como esse da Covid. Agradecer a participação de todos que estão presentes nesse momento, dado a todo o volume de ações atuais. É um desafio a gente estar aqui agora, presencialmente aqui, à distância com vocês, mas é um desafio porque tem várias coisas, como a Aline colocou, acontecendo ao mesmo tempo, mas é importante a gente priorizar o que é mais estratégico nesse momento de enfrentamento e de ressignificação dos saberes e dos fazeres. Muito bom dia a todos, vamos lá. Pessoal, falar de atenção básica no contexto de rede de atenção à saúde, sobretudo na Covid-19, e aí a gente refletir sobre o cenário da cobertura de saúde da família no estado da Bahia, pensando que diversos territórios têm coberturas mais aproximadas do ideal e outros, essa cobertura não é assim, nós sabemos disso, e isso tem reflexos sobre a Constituição, o fazer em rede na atenção em saúde. Todos nós sabemos, a gente tem consequências a partir de lacunas de acesso na atenção primária, na atenção básica, e com isso a gente precisa criar estratégias de superação em função desse cenário. Bem, só para resgatar aqui o cenário da saúde da família no estado, em relação... Deixa eu ver se aparece aqui, meu Deus. A gente sabe da região leste, da macro-região leste, que cursa com um déficit importante de cobertura de saúde da família, mas também na região sul, que não aparece aí nesse recorte macro, mas sobretudo nos municípios, onde a gente tem hoje proporções importantes de Covid-19, são exatamente os municípios com baixas coberturas de saúde da família. Aqui na Macro-Leste também ressalta-se o município de Salvador, muito embora a macro também se apresente num cenário que demanda uma atenção importante relacionada à lacuna existente de acesso à saúde da família e à atenção básica em geral. Bem, discutir redes de atenção à saúde, retomar o que o Ministério traz em 2010 enquanto arranjos organizativos de ações e serviços de saúde envolvendo diferentes densidades tecnológicas, e aí não apenas as tecnologias duras, naturalmente, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir universalidade, equidade e integralidade do cuidado. Então, essa aglutinação das diversas densidades tecnológicas é um desafio que tem operado nesse momento, sobretudo quando a gente discute o enfrentamento da Covid-19, numa perspectiva de que a gente valorize muito mais o fazer na atenção primária. Esse é um desafio. A gente tem vivido bastante cenários onde existe um contingenciamento importante de trabalhadores em função, seja de adoecimento, seja de se encontrar em condição de grupo de risco e, por isso, demandando as gestões municipais afastamento, associado ao contingenciamento de EPI para uso na atenção primária em saúde, ou seja, tanto o contingenciamento de trabalhadores em diversos cenários locais, quanto o contingenciamento de EPI na atenção primária, sobretudo, porque ele tem sido valorizado, priorizado a atenção secundária, a unidade hospitalar, os PAs, as UPAs, enfim, e isso tem provocado consequências do ponto de vista do acesso na atenção primária em diversos municípios, a gente já tem relatos. Lembrando que redes de atenção à saúde, a rede é composta pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde que dispõe de um determinado território geográfico, seja ele um distrito sanitário, um município ou uma região de saúde, e ainda que nesse processo de constituição de rede estejam envolvidas instituições e projetos, são sempre pessoas que se articulam, conectam e constroem vínculos. Então, numa perspectiva, inclusive, da coordenação do cuidado, a unidade física e a tecnologia que opera
a assistência a cada usuário. Isso, por si só, não garante a articulação entre pessoas. Fazer rede de atenção à saúde demanda que a articulação entre os diversos pontos da rede aconteça no cotidiano, e mobilizar isso no cenário local é fundamental para esse enfrentamento. Bem, quem esteve conosco acompanhando todo o processo de implantação de policlínicas conhece esse desenho. As participações em cursos de especialização também retomam muito o relatório Dawson, e é muito sui generis que, séculos depois, a gente retome, né, esse processo, onde o primeiro esquema de rede ele foi desenhado no contexto do pós-Primeira Guerra, quando foi solicitado ao médico Dawson a provisão de um esquema de rede que pudesse atender a uma determinada população de uma região geográfica. Então, esse foi o primeiro desenho de rede na década de 20, feito por Dawson, onde ele traz aqui no centro uma unidade secundária, que ela acolhe toda a demanda de atenção primária que precisa estar massivamente expandida no território, ou seja, todos os pontinhos aqui redondos verdes são pontos da atenção primária no território. Elas encaminham para a unidade de atenção secundária e desta unidade para a unidade hospitalar escola. Então, a gente traz isso apenas no sentido de uma reflexão do nosso processo, como anda, considerando que esse acesso na atenção primária, como é que ele tem se dado num contexto complexo de enfrentamento da Covid. Como é que está esse acesso nas unidades de atenção primária nesse contexto de enfrentamento da Covid? Como é que está essa relação da unidade de atenção secundária no encaminhamento para a unidade hospitalar? Como é esse processo de comunicação entre os pontos da rede? Não temos todas as respostas nesse momento, a gente está construindo essas respostas ao longo do caminho, mas são pontos para a nossa reflexão e também ajuste no processo no decorrer dessa construção. Bem, gente, lembrar que a rede é uma só, essa perspectiva adotada pelo Ministério da Saúde por um bom tempo, fragmentando o sistema em rede de urgência, rede de crônica, rede de atenção psicossocial, enfim, esse processo em si fragmentou bastante, ele tende à fragmentação, e pensar que a rede ela é uma só e que a gente precisa fazer a conexão dos pontos dessa rede. Então, essa mesma gestante que a gente comentava, a Aline tratava agora há pouco, então ela entraria na perspectiva anterior de redes temáticas na rede materno-infantil e numa condição de urgência na rede de urgência e numa condição de crônica, de ser hipertensa ou diabética na rede de crônica e assim por diante. Mas pensando que a rede é uma só, essa mesma gestante, ela vai ser acolhida e deve ser acolhida e precisa existir mecanismos de comunicação entre todos os pontos da rede. E aí, qual seria, então, a melhor representação? Né? A gente tem abandonado essa representação de atenção básica na base da pirâmide, média complexidade e alta complexidade no topo da pirâmide, né? Então, essa hierarquização, a gente tem abandonado essa organização hierárquica e pensar na rede horizontal, com atenção básica, atenção primária em saúde no centro do processo e no centro de comunicação do processo, de modo a encaminhar para os demais pontos da rede. Lembrar que o usuário ele precisa ser orientado nesse sentido, então, às vezes, esse usuário está portando diversas dúvidas de onde acessar, como acessar, qual caminho a percorrer. Então, o usuário, no centro desse processo, ele precisa estar orientado
e acompanhado o processo de coordenação do cuidado, de modo que ele possa percorrer pelos pontos da rede necessários para atenção às suas necessidades. Bem, gente, esse é o último protocolo, a versão do Ministério, que saiu semana passada, a versão 8, né? Protocolo de manejo clínico do novo coronavírus. O pedido foi também que a gente focasse em cima do protocolo. Essa é a versão 9, melhor dizendo, Rosana lembrou aí. Essa é a versão 9 que a gente vai explorar aqui. Mas, para além do protocolo, a gente quer ressaltar aqui a existência do Tele 155, o telecoronavírus, e do Monitora Covid, um aplicativo que pode e que a gente tem solicitado aos profissionais e até mesmo aos usuários a baixarem o aplicativo. A gente está fazendo parte de um grupo com a Secretaria da Educação e Secretaria de Tecnologia, Ciência e Tecnologia do Estado, que envolvem essas duas estratégias importantes no sentido de contato precoce com o usuário, seja para dúvidas, seja para encaminhamentos a partir de uma situação já constatada, encaminhamento dentro da rede. Então, a gente solicita a ampla divulgação do telecoronavírus 155 e do Monitora Covid, que dentro desse processo entre SEC, Secretaria de Educação, e a SECT, Ciência e Tecnologia, a gente pretende, e aí tem sido envolvidos uma série de estudantes da rede estadual de educação para apoio nesse processo de acompanhamento dos casos confirmados através do uso do aplicativo. É uma estratégia muito interessante e complexa que envolve essas secretarias outras do Estado, numa perspectiva de uso do aplicativo e também a partir dos profissionais que estão trabalhando na bancada do telecoronavírus 155, a utilização das informações para um melhor monitoramento e acompanhamento dos casos já confirmados. Então, essa parceria com a Secretaria de Educação, no sentido de que o piloto já vai começar a acontecer, inclusive, com estudantes da rede estadual que vão fazer uma primeira avaliação da proposta e, a partir disso, a gente iniciar a proposta no território baiano. Então, trazendo um pouco aqui do que está no fluxo 9 do Ministério da Saúde. Então, esse acesso ele está aqui um pouco mais... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, assim que o paciente, ele, com qualquer sintomatologia, a gente solicita e pede orientação para acesso ao telecoronavírus, se for possível, baixar o aplicativo do Monitora Covid é importante nesse processo de acompanhamento e monitoramento dos casos. Então, na atenção primária, a Aline ressaltou bastante tudo que está sendo encaminhado para a atenção especializada, mas aí a gente queria também ressaltar aqui em relação ao fazer da atenção primária, acolhendo casos de síndrome gripal confirmada, com febre, e tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, e ausência de condições clínicas de risco que indiquem a avaliação num centro de referência, porque se ele já tem condições de risco, ele já precisa ser orientado a acessar uma unidade de atenção especializada. Então, os casos leves com síndrome gripal, febre e tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, o acompanhamento, o acolhimento na saúde da família, inclusive acompanhando a evolução desse caso, se apresenta condições e sinais de risco ou não, se evolui para sinais de risco ou não. Lembrando que as condições clínicas de risco, diabetes, doenças crônicas
descompensadas, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas sem estado de fragilidade, com estado de fragilidade imunológica, gestantes de alto risco, doença hepática e obesidade. Então, essas condições de risco associadas ao processo da síndrome gripal, a orientação ao acesso à unidade de atenção especializada. Então, a partir disso, o desenvolvimento de medidas farmacológicas, conforme está orientado no próprio fluxograma e protocolo ministerial, e todo o fluxo a partir da identificação de sinais e sintomas de acompanhamento na atenção básica dos casos leves. A gente não quer se deter aqui a toda a apresentação do sim ou não em função da manifestação sintomática do usuário, mas o percorrer desse usuário a partir da identificação de sinais e sintomas de gravidade e a orientação que precisa ser de encaminhamento para a unidade de atenção especializada. Bem, aqui medidas de controle precoce na unidade, né, para profissionais de saúde, a contenção respiratória, uso de máscara cirúrgica se disposto na unidade, uso de luvas, óculos ou protetor facial, aventais descartáveis, lavar as mãos com frequência, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência na unidade. E para pacientes, fornecer máscara cirúrgica, isolamento, com a preocupação, no caso de ser o processo de isolamento, garantir a proteção do paciente e de demais usuários que estejam na unidade. Então, aqui, a partir do protocolo 9, é importante que as equipes retomem, junto com as coordenações da atenção básica, a exploração do protocolo. A gente fez aqui uma reconfiguração a partir do uso do Tele 155 e do Monitora Covid, de modo que todos os profissionais na atenção básica nos municípios também possam usar, acessar essas ferramentas. Está tendo um delay aqui de tempo. Vamos lá. Marília, você está por aí? Se até a Rafa puder ficar aqui, porque na hora que surge qualquer dificuldade nesse sentido tecnológico, ele nos apoia aqui, fica mais fácil. Então, a estratificação de gravidade de caso, a Aline já colocou, mas a gente reforçar aqui. Então, casos leves acompanhados na atenção primária pela equipe de saúde da família. Então, síndrome gripal com sintomas leves, sem sinais e sintomas de gravidade e ausência de condições clínicas de risco, como a gente já colocou. Nos casos graves, síndrome gripal, que apresente sinais e sintomas de gravidade ou condições clínicas de risco, conforme a gente já colocou na lâmina anterior. Ou seja, os apoio de referência já constituída no território, centro de referência de atenção especializada e os casos leves na atenção primária, equipe de saúde da família. A gente vem discutindo com o apoio institucional alguns municípios que, inclusive, constituíram unidade de referência na atenção primária e algumas falas que aconteceram da gestão nesse sentido, que eu fiz questão de escutar todas, de modo a gente esclarecer o fluxo da informação, talvez um ruído de informação ali, como a fala foi colocada, mas não fugindo dessa perspectiva de que, se o município não está com toda a rede de atenção primária em funcionamento, e ele vai constituir algumas unidades de referência para acolhimento a casos leves, é o que já tem acontecido em alguns municípios, a exemplo de Itabuna, que nos trouxe toda a situação de contingenciamento de trabalhadores, foi logo no início daquela questão toda relacionada aos EPIs. Elisa, só aproveitando essa situação que você fala, eu acho que no momento em que a regional, junto com a DAB,
e a escola faça o repasse para os municípios, então cada município vai estar, vamos dizer assim, se comportando segundo a organização de sua rede. Sim. Então não existe, nem pode nesse momento ser uma orientação, porque depende das condições, da estrutura, né, de cada município. Então isso aí vai ser ajustado no momento em que estiver discutindo a regional com aqueles municípios. Isso está discricionário ao município. A gente faz uma orientação geral, encaminhamos, inclusive, um ofício orientando nesse sentido, porque os municípios que estão adotando essa estratégia de unidade de referência, todos os cuidados em relação à proteção dos trabalhadores e da população, esses cuidados precisam ser adotados, né? Distanciamento em possíveis filas que aconteçam, enfim, de modo que a gente possa, além de adotar uma estratégia de acolhimento para casos leves, a gente também não possa estar promovendo novas contaminações em função de quaisquer aglomerações que aconteçam nesse território. Então, a gente também ressalta aqui da nota em relação aos sinais e sintomas de gravidade, tanto para adultos quanto para crianças. Então, para todas as equipes de saúde da família, que inclusive já passaram por AIDP, pelo curso de AIDP, junto com a DGC. Então, toda aquela avaliação da criança em relação aos sinais e sintomas de gravidade, então, tiragem intercostal, batimento de asa nasal, como é que está a respiração dessa criança. Então, a criança dispneica já é um sinal de gravidade. A criança inapetente, que não aceita a amamentação, no caso de crianças menores de ano, elas também precisam ser acompanhadas mais de perto, ou seja, sinais e sintomas, inclusive, que a gente já tem de gravidade, por exemplo, no acompanhamento do AIDP, e que são adicionados aqui no protocolo do Ministério, a versão 9, e que a gente precisa ficar de olho no caso das crianças aos sinais de gravidade, sobretudo os menores de ano, são sinais similares ao que aparece no AIDP. E nos adultos foi o que a gente já colocou. Déficit no sistema respiratório, no sistema cardiovascular e nos sinais e sintomas de alerta em função das condições de risco que esse paciente também porta. Vou colocar aqui. Então, nesse processo de organização da rede, diversos níveis de atenção compõem essa rede, isso está claro para todos nós. A porta de entrada preferencial na atenção básica, ainda que a gente tenha uma unidade de referência constituída no território, preferencialmente que os casos leves eles estejam sendo acompanhados para a atenção básica. Então, cuidado ambulatorial de especialidades, algumas policlínicas, inclusive, já estão retomando o processo. Então, para condições crônicas, acompanhadas pela saúde da família, que não pode deixar de ter acompanhamento, e condições crônicas que já estavam sendo acompanhadas, ou com encaminhamento agendado para atenção nas policlínicas do Estado, esse cuidado ambulatorial de especialidades acontece na policlínica e está sendo retomado. Serviço de diagnóstico e terapia também, e aí localizado nesse processo de retomada do funcionamento das policlínicas. Serviços de emergência, com toda a rede que a Aline já apresentou aí, hospitais e as unidades de cuidados prolongados, que são unidades que, estando nas áreas de abrangência de equipes e numa gestão de modo geral, precisam de uma atenção cuidadosa, dado alguns casos que já é de nosso conhecimento, por exemplo, no município de Piauí, em relação à contaminação de idosos que aconteceu no próprio estabelecimento, né? Todo o processo em parceria da AB, DGC, que está sendo feito de acompanhamento das instituições de longa permanência, de modo que a gente possa evitar a contaminação dos idosos. Como é que faz? Você consegue me ajudar aqui para descer? Uma pergunta que chegou aqui. Descer ali, porque subiu assim, tá vendo? E o atendimento de outras questões de atenção básica, qual a orientação? Né? Foi uma pergunta que chegou aqui. Pessoal, os municípios que estão com unidades de referência constituídas,
essas outras situações para além da Covid, elas não podem deixar de ser acolhidas pelas equipes de saúde da família. Alguns municípios já estão reportando uma diminuição de agendamento por demanda espontânea, de modo que as equipes valorizem mais a atenção de demanda espontânea para casos de suspeita de Covid, sem deixar de agendar, só isso, sem deixar de agendar casos ou acolher casos extra-Covid, que não são Covid. Então, portadores de hipertensão, portadores de diabetes, que possam estar, inclusive, descompensando em função do não acolhimento na atenção primária. O que se espera também, isso já foi um encaminhamento, que todos os usuários, portadores de doenças crônicas e que recebem medicamento nas unidades de saúde da família, que eles recebam para um período de 3 meses, se possível, de modo que ele não precise retornar à unidade de saúde da família para pegar novamente essa medicação. Mas aqui, no acompanhamento dos casos, a gente não conseguiu retomar aqui, porque subiu um pouco ali, uma questão da tecnologia aqui, a gente precisaria retomar ao documento, mas quais são os questionamentos que a gente traz aqui para reflexão? Como as equipes de saúde da família têm acompanhado usuários com sinais e sintomas de gravidade, na possibilidade de aparecimento de sinais e sintomas de gravidade? Como as equipes de saúde da família já têm acompanhado os casos confirmados nas suas áreas de abrangência? Como a equipe tem realizado o acompanhamento de cada caso? Municípios com 100% de cobertura para a saúde da família, 80% de cobertura de saúde da família. Essa microlocalização de cada caso, ela se torna mais factível, se torna mais possível, de modo que o acompanhamento de perto sobre a evolução de cada caso seja efetivado pela saúde da família. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia, onde aconteceram menos de 50 óbitos até então, com muitos contaminados mesmo assim. Então, por ter uma cobertura importante de saúde da família, eles fazem um acompanhamento caso a caso da evolução clínica desse caso, a evolução da sintomatologia com sinais de gravidade, para, a partir disso, o encaminhamento para a rede de atenção, para a atenção especializada. Ou seja, a cada caso, como tem sido o acompanhamento na saúde da família de cada caso, sobretudo considerando municípios com coberturas importantes de saúde da família. Então, aí, o papel da atenção básica na rede de atenção à saúde, a gente sabe que essa máxima de resolver a maioria dos problemas de saúde da população, ela se torna um tanto quanto desafiadora, sobretudo num contexto complexo como esse, mas aporta preferencial ao sistema, ainda que nesse contexto de contingenciamento de EPI, a gente tem algumas unidades de referência, como unidades a serem encaminhadas os usuários com suspeita, a garantia de acesso, garantir vínculo e responsabilização, o processo de acolhimento e acompanhamento de cada caso, ações de saúde coletiva e intersetoriais envolvendo as diversas secretarias nos municípios, e aí focar a questão da coordenação do cuidado. Como tem sido feita a coordenação do cuidado nesse contexto local? Meu município tem 10 casos. Como as equipes têm acompanhado a evolução clínica desses 10 casos? As equipes estão atentas ao aparecimento de sinais e sintomas de gravidade? O município vai fazer um processo de acompanhamento via telefone para acompanhamento do aparecimento de sinais e sintomas de gravidade? Como tem sido feito o acompanhamento da evolução clínica, do aparecimento de sinais e sintomas de gravidade nesses usuários? Bem, aqui a gente queria reforçar as notas técnicas da atenção básica que estão publicadas no site do Telesaúde, a nota técnica voltada ao atendimento em geral, específica
para essa aqui do atendimento em geral, específico para o atendimento odontológico, para atenção odontológica, e relacionada ao fazer dos agentes comunitários de saúde numa parte mais focada no agente comunitário de saúde, além de podcast, peças relacionadas à integração da atenção básica com a vigilância, além de, eu destaquei esses, mas são vários materiais, web aulas, no site do Telesaúde Bahia, onde a gente pode estar acompanhando e se atualizando das informações. São muitas novidades dia a dia, a cada minuto é uma nova informação relacionada ao coronavírus. E aí a gente beber dessa fonte do que está sendo atualizado diariamente pelo site do Telesaúde Bahia, além da página do coronavírus no site da Secretaria de Estado da Saúde, no nosso site da CESAB, também com todas as notas técnicas, todos os boletins diários que são publicados nessa perspectiva de conhecimento de todo o material produzido e a atualização das informações. Manuela, aquele gráfico que mostrou a taxa de ocupação de leitos, aí é uma questão para a Aline, né? Quero aproveitar para tirar uma dúvida sobre... Samantha, quero aproveitar para tirar uma dúvida sobre a ocorrência de óbitos em unidades. Sabemos que essa não é uma cena comum, mas na ocorrência, como proceder? A nota técnica não traz essa situação para atenção básica em específico. Já me questionaram aqui na região. Samantha, é algo, inclusive, que pode demandar a gente, junto ao COI, elaborar uma nota técnica específica relacionada ao óbito, mas se esse usuário faz parte da área de abrangência da equipe de saúde da família, o médico da equipe que já acompanha esse usuário, ele pode emitir a declaração de óbito, dado que ele já acompanha o histórico desse usuário, né? Mas a gente pode discutir com a Suvisa a elaboração de uma nota técnica específica relacionada a óbito. As referências que a gente usou, gente, em casa, se precisar, use máscara. A gente queria agradecer à escola e a toda a equipe que está participando desse projeto. Mais uma vez, agradecer, nos colocar à disposição nesse processo árduo de implementação de ações e que a gente pode estar construindo junto um processo de trabalho importante nesse enfrentamento de uma situação tão complexa como o coronavírus, mas também, de certo modo, tem nos colocado mais junto no enfrentamento desse processo. Agradecer a Marília, a pessoa aqui representando enquanto diretora da Escola Estadual de Saúde Pública, e nos colocar aqui à disposição. Deixa eu dar uma olhada aqui as perguntas. E aí, não, já foi. Já terminou? Ah, beleza. Deixa eu ver as outras. E aí depois você pode abrir para a Aline, para ver se a Aline tem alguma coisa para falar. Como é que abre tu... aqui, mãe? Hã? Como é que abre aqui? É aí. Tem questões aqui que Manuela perguntou para a Aline, ela deve responder. Oi, Elisa, já botei a resposta aqui. Aquele gráfico da taxa de ocupação dos leitos foi a síntese macro-regional da ocupação dos leitos organizados para o Covid no dia 8 de maio. Eu tenho, por exemplo, o macro-leste, lá que deu 80% de ocupação dos leitos de UTI na sexta-feira. A macro-leste, ela tinha 100% do Couto Maia ocupado e tinha outros hospitais com leitos vagos, quando a gente faz o cálculo de leitos ativos, quantos ocupados e quantos livres. Então, essa é uma taxa. Aí, na própria sexta-feira, abriu novos leitos. Então, no fim de semana, a taxa de ocupação caiu. A mídia mostra a taxa de ocupação geral. Então, eu tenho região que eu estou com 30% de ocupação só. Então, todo dia isso muda. Tanto porque abre novos leitos, quanto porque fica assim, o giro leite também. As outras perguntas acho que já foram todas respondidas. Agora tem uma aqui, óbito e UBS. Isso aí é para você. Samantha Lucas. Aline, essa questão aqui, a equipe da Central Estadual de Regulação, não. Pode ou deve, que tivemos uma situação dessa, um paciente da regional, a família questionou bastante a manutenção do paciente no local onde existem várias pessoas com Covid.
e seu familiar permaneceu lá, mesmo com resultado de exame negativo. Foi uma Eu colocação. respondi também aqui para ela, já estou respondendo com essa palavra. O que tem agora aqui é óbito em UBS, que Samanta está perguntando. Falei com ela. Falou com ela? Pronto. Porque tem todo um protocolo do óbito na própria rede do Covid, né? Que o pessoal da vigilância tem organizado. Não estou acompanhando tanto, mas eu sei que tem todo um protocolo de velório.